a história do Senhor dos Anéis, em geral, é o capítulo em que Frodo e os outros hobbits retornam para o Condado depois da guerra. Então, já terminou a Guerra do Anel, Aragorn já foi coroado, eles estão voltando para o Condado. Só, dependendo aqui de spoiler, quem já leu O Senhor dos Anéis? Quem não leu? Quem leu pela metade? Ok. Então, assim, no meio acadêmico, voltado a Tolkien, esse capítulo em que eles retornam para o Condado, ele é visto como o divisor de águas, assim, ele vai explicitar tudo que antes estava implícito sobre o desenvolvimento de personagem, sobre o crescimento de Frodo, sobre como Sam deixou de ser somente um jardineiro e passou a ser de fato um herói. O momento em que Merry deixou de ser somente um menino mimado de família rica e passa a ser um guerreiro de Rohan. Todos esses momentos, eles são consolidados nesse capítulo. Isso acontece no Retorno do Rei, o terceiro livro. Mas no primeiro livro, A Sociedade do Anel, o prólogo já faz uma alusão a isso, e era sobre isso que eu queria falar hoje. Então, assim, uma das principais críticas de quem lê Tolkien, quem nunca leu o livro ou quem tentou ler e parou, diz: é muito longo, porque ele dá muita descrição sobre coisas que eu não quero saber, porque ele passa muito tempo falando da raposa que estava me olhando no meio da floresta, e depois essa raposa nunca aparece. É uma crítica comum, mas para essa crítica, o que o próprio Tolkien diz? Ele diz: essas pessoas provavelmente não gostam do meu trabalho, mas não é para elas que eu escrevo, porque eu não vou gostar do trabalho dessas pessoas também. A gente não tem muito em comum. Quando a gente está lendo Tolkien, o que acontece? Ele está contando uma história como se fosse um velhinho sentado no pé da lareira, contando os mínimos detalhes, e o estilo narrativo dele muda dependendo de o que ele está tratando. Se ele está tratando a guerra, vai ser um tom mais sério, mais sóbrio. Mas quando ele está falando de hobbits, especificamente, parece muito caso de interior. Parece que você está sentado e está a sua tia-avó te contando do filho de Nem, neto de Deinha, que não sei o quê, e começa a contar um pouquinho a história de cada um. É muito caso de interior. E o primeiro capítulo, na verdade o prólogo, ele está apresentando exatamente o estilo de vida do Hobbit. Então, prólogo sobre Hobbits, a respeito de Hobbits. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele descreve a história geral de onde vieram os Hobbits, o que eles são. Todo mundo sabe que é um Hobbit? Tá bom, só para constar. Então, a respeito de Hobbits, ele fala mais no geral o estilo de vida do Hobbit comum. Nessa parte do capítulo, ele fala especificamente tudo o que vai ser, o desenvolvimento de personagem do Sam, que é o jardineiro, que antes sai com medo de sair do condado, sai assustado, sai somente querendo dar apoio ao Frodo, a quem ele é muito leal, mas ele volta trazendo a esperança para o condado. Por quê? No final do Retorno do Rei, a gente encontra o condado dominado por um contexto quase fascista. A gente encontra um condado que está politizado, que está altamente armado. As construções antigas foram todas destruídas em prol de construções mais modernas. E aí existe muito uma crítica na literatura sobre como Tolkien... Alguns dizem que faz alegoria. O próprio Tolkien diz que não faz alegoria. Ele diz que não é porque a minha situação está refletida naquilo ali que eu estou querendo ilustrar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Ele diz que a obra toda dele é sobre pessoas lidando com a mudança, lidando com o que vem de fora, lidando com o tradicional e o moderno. E essa primeira parte do capítulo, ela é toda sobre isso. Ela é toda sobre como os hobbits, eles não usam, por exemplo, máquinas, eles não usam coisas modernas, eles não têm contato com o povo de fora, eles são um povo escondido. E aí o que o Sam faz no retorno? Ele vai ser responsável por replantar todas as árvores antigas que foram destroçadas
enquanto eles estavam fora da guerra, enquanto eles estavam na guerra. Ele vai ser responsável por trazer cultura élfica, que antes era somente um sonho. Ele ia para casa de Bilbo e ficava ouvindo histórias, mas ele na verdade não tinha nenhum contato em primeira mão. Na verdade, ele vai ser o responsável no final da história por trazer essa contação de histórias. Ele vai ser aquilo que ele admirava. Então essa primeira parte é toda sobre o Sam. A parte seguinte, que tem como título Sobre a Erva de Fumo, um título meio estranho, mas por que sobre a erva de fumo? Ela vai ser sobre o Merry. O Merry, que é um personagem que sai como o filhinho de papai, o menino de família rica que tá indo só de zoeira, digamos assim, na aventura. Vai ajudar o Frodo e no final ele vira um escudeiro de Rohan. Ele vira um homem culto na cultura do Condado. Ele vira responsável por escrever tratados sobre a origem da erva de fumo, desde a Bree, que é onde eles começam a cultivar. Fala da importância cultural dessa erva para o povo do Condado. Fala sobre como os hobbits foram os primeiros a, de fato, fumar essa erva. Que em Gondor eles criam essa planta apenas para decoração e pelo aroma das flores, mas que quem fuma mesmo foram os hobbits. Ele vai trazer todo um respaldo cultural para o Condado, e ele já diz isso aqui no prólogo. Então, assim, as 4 partes desse primeiro capítulo trazem exatamente o desenvolvimento de personagem futuro, que vai ser no capítulo fundamental lá do Retorno do Rei. O próximo capítulo, quer dizer, a próxima parte, sobre a organização do Condado, é um espelho do Pippin. O Pippin é o mais brincalhão, é o mais, digamos, inútil do grupo. Ele causa mais problemas do que resolve. E ele é o filho de político. Dentro do universo do Condado, ele é o filho do clã-chefe, mas ele não tem responsabilidade, ele não tem nenhum tipo de... Ele não é um hobbit maduro. E ele vai virar... caótico, de fato. Ele vai virar justamente responsável pela política do Condado no futuro. Ele deixa de ser um moleque brincalhão para ser um dos guardas de Gondor. Ele vai estar ali nos halls cantando para Denethor, que vai estar ali dominando a cidadela. Ele vai sentir a gravidade da guerra. Ele vai trabalhar lado a lado com Faramir. Ele vai aprender, vai amadurecer, deixar de ser um rapaz bobo para, de fato, assumir o Condado politicamente. E tudo isso está aqui no prólogo. E, por último, sobre o Achado do Anel, o último hobbit que falta a gente falar, que é o Frodo. Ele conta aqui a história de Bilbo, a história de como ele encontrou o Anel, a história de como ele trouxe, de fato, esse grande perigo que antes estava perdido, obscuro, e ele veio à tona com o Achado do Anel. E ele vai ser refletido aqui no Frodo, na parte 4. Então, esse primeiro capítulo, ele a princípio parece, nossa, tá falando aqui de calendário, tá falando de ervas que se plantam no Condado, tá falando de plantação de batatas, que nada a ver. Na verdade, ele vai ser um espelho para esse outro capítulo no final do Retorno do Rei, em que ele vai mostrar exatamente o crescimento de todos esses personagens. Eles começam de uma forma, mas cada um deles tem a sua própria jornada. Eles não passam pela história sem mudar. Eles começam imaturos, começam saindo do Condado com medo, começam saindo do Condado dependendo de todas as orientações do Gandalf. E aí eles chegam no Pônei Saltitante, Gandalf não tá lá, o que eles fazem? Eles entram em desespero. Eles precisam ter uma outra pessoa, o Aragorn, que vai guiá-los até chegar em Valfenda. E quando eles retornam, nesse capítulo no Retorno do Rei, Gandalf diz pra eles: vocês podem voltar sozinhos. Eu não tenho medo de deixar vocês voltarem sozinhos, vocês dão conta. Eles encontram o Condado completamente dominado por... Depois... Dois spoiler. Eles têm 70 anos, tudo bem.
Eles encontram o condado dominado por Saruman e por Grima, mas eles sozinhos não contam. Eles não precisam mais de Gandalf, eles não precisam mais de Aragorn para dar conta de revolucionar o condado e trazer de volta aquilo que eles perderam. Mas eles não só trazem de volta e colocam igual como era antes. Uma crítica muito comum a Tolkien é dizer que ele fica idealizando a vida pastoral, ele não gosta de mudança, não gosta de progresso. Todos esses personagens, de uma forma ou de outra, eles trouxeram o contato do mundo exterior, eles trouxeram o contato de outras nações da Terra-média para dentro do condado. Mas como que isso foi feito? Isso foi feito de uma forma de aprendizado de cultura e não da forma como Saruman trouxe de demolir tudo que era antigo, construir, fazer construções baratas e funcionais em cima e ordenar a base do medo. Não é assim que é feito. No final, O Senhor dos Anéis é uma história sobre a persistência a partir da esperança. Por quê? Porque o Gollum, por exemplo, ele não tem uma comunidade, ele não tem ninguém que acompanhe ele, ninguém que sinta falta dele. Qual é o papel dele ali na história? Ele vai ser o reflexo do Frodo. O Frodo que saiu acompanhado, ele tentou fazer essa jornada sozinho. Logo no começo da Sociedade do Anel, o Frodo tenta ir sozinho encontrar Gandalf. Só que ele é muito bobinho, gente. Ele começa a vender as coisas dele, ele começa a vender os móveis, ele começa a se preparar para a viagem e acha que ninguém vai perceber. Os amigos dele percebem e resolvem, não, você não vai sozinho, a gente vai com você. E o que causa o sucesso da jornada dessa Sociedade do Anel? Por que ela não falha? Ela não falha porque Frodo não está sozinho. Ela não falha porque quando ele falha, quando Frodo ele não é incorruptível, quando ele falha, ele tem gente em volta que pode e que consegue manter ele no caminho certo. Então, apesar de ser demorado, apesar dele entrar em muitos detalhes que as pessoas às vezes acham que não é relevante, cada pedacinho dessa história, na verdade, está comprovando essa ideia fundamental de que O Senhor dos Anéis é sobre esperança, é sobre como eles conseguem atingir os objetivos a partir da comunidade e não de um herói isolado. Comentários pós e contra. Comentários, tipo assim. Eu confesso que eu larguei Senhor dos Anéis na metade das Duas Torres, porque Tolkien levou 3 páginas escrevendo uma estrada. E aí eu só pega outro, né? Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal foi justamente porque assim, ele segue muito da jornada do herói, aquela coisa clássica que todo mundo compara. Mas eu vejo que é um herói que ele precisa de vários heróis juntos dele. Né? Ele não é tão individual, porque, por exemplo, se a gente pegar o Luke Skywalker de Star Wars, tem todo o exército, tem muita coisa, mas muito da jornada dele é sozinho. Ele viaja sozinho para treinar com Yoda, ele enfrenta muita coisa sozinho. As outras batalhas estão acontecendo ao redor da galáxia, mas ele fica muito sozinho em diversos pontos. Então, tipo assim, você tem o R2, às vezes ali com ele e tal, mas não é o nível de companheirismo e apoio que se tem com o Frodo e o resto do pessoal. Eu acho que eles parecem muito mais a ideia de um grupo de RPG, né, pra quem joga RPG, D&D e tal, aquela coisa classicona, onde cada um acaba tendo uma função. E eu sempre achei muito bacana essa questão dessa mudança do mundo que todos eles passam, né, de sair daquele condado que era tranquilo, que parece muito pra gente aquela vida do interior, e de repente está ali no meio de uma guerra, né, e todo mundo junto se apoiando para depois conseguir voltar para casa. Na jornada do herói sempre tem essa parte, né, que é o retorno do herói para casa, né, de encontrar e se deparar com as mudanças. Eu acho que pelo menos isso assim, todo foi muito bom.
acha que ele fez em relação aos hobbits? Não só Frodo, mas os hobbits todos. Na análise literária dessa última parte, eles retornando para o condado, tem muito reflexo da Odisseia, de a história da Odisseia. Odisseu vai nas suas jornadas, mas no retorno ele tem que encontrar a sua casa com vários pretendentes diferentes querendo casar com a mulher dele, querendo assumir o lugar que ele tinha e que ele deixou nessa jornada. Quando a gente dele morre, ele morre. Quando a gente retorna para o condado, a gente encontra Bolsão sendo dominada pelos sacola-bolseiros, é a tradução? Eu tava lendo em inglês hoje, eu tô meio perdida. Mas ele encontra a casa dele dominada, ele encontra o condado completamente diferente de como estava antes, e ele não tem a opção de, ok, vou deixar outra pessoa resolver pra mim. Então, o retorno da jornada é tão importante quanto o início. Esse início aqui é intencional, não é à toa, não é colocado aqui, vou começar o meu livro com uma história sobre o plantio de erva de fundo. Não, cada pedacinho é pensado para poder refletir essa jornada deles ao longo da trilogia. Inclusive nos filmes não tem esse retorno, não mostra. Não tem. Quando eles voltam tá tudo lindo, Sam se casa, festa. A única coisa que tem nos filmes é no momento em que Frodo vai pra... não, Golfo ainda não. Quando ele chega em Lothlórien, ele vê no futuro, no espelho de Galadriel, ele vê uma visão do futuro do condado dominado. É a única referência a esse capítulo que tem nos filmes, mas não aparece. Mas super rápido, você piscou, você perdeu. Mas é o tipo de detalhe que, assim, vamos pensar, Frodo faz a jornada toda dele pensando, quando eu voltar pro condado, eu tô fazendo isso para salvar o condado, vou fazer tudo isso porque eu vou voltar para casa. Sam vai guardando os temperos para comida, para eles poderem ter pelo menos um gostinho de casa, para eles aguentarem todas as privações que eles têm ao longo do caminho. E aí, quando eles finalmente chegam em casa, a casa está destruída. Então, assim, isso é um reflexo do crescimento deles como personagens, como indivíduos, que eles chegaram, finalmente derrotaram esse grande mal, e agora eles têm mais uma coisa para resolver, porque não tá tudo bem, o condado não tá lindo e maravilhoso como estava antes, não é... Não é essa boa, o anel do fogo e acabou. Exatamente, você tem que lidar com as consequências de ter um mal tão grande se espalhando pelo mundo. Atingiu o condado também. Diga. Primeiro é agradecer, porque o que você fala aqui, às vezes muitas pessoas criticam Tolkien, é o que eu mais gosto. Eu comecei a ler fantasia com o básico, né? Percy Jackson, Harry Potter, mas quando eu me percebi um adulto, eu entendi que essa fantasia não era mais pra mim. E aí quando eu vi o Tolkien com tantos detalhes e tanta imersão, eu me apaixonei. Mas a minha pergunta é a pergunta mais linguística, né? Você fala dessa sua área de formação. O Tolkien, na sua literatura, ele consegue colocar muitas questões que são do seu cotidiano, também da vida real, né? Da Europa pós-guerra, em guerra. E alguns gêneros, alguns livros de fantasia, algumas obras fazem isso. Trazem essa questão do cotidiano, fazem como se fosse não uma crítica social, mas uma amostra social. E eu percebo que hoje, contemporaneamente, muitas obras que tentam fazer isso acabam sendo canceladas com uma grande rejeição por parte do público. Termos muito rasos, né? Lacração, cultura woke, né? Eu não sei se vocês acompanham o The Boys recentemente. A última temporada fez críticas um pouco mais pontuais e a série estão dizendo que ela foi flopada, por exemplo, né? E eu sou um escritor amador de fantasia e eu queria saber como Tolkien pode me ajudar ou nos ajudar a trazer desse cotidiano de uma maneira que possa quebrar essa barreira do cancelamento, da cultura do cancelamento, para que a gente possa perceber que muitas vezes a fantasia aborda problemas que são extremamente reais, e tão reais quanto os que estão sendo abordados na narrativa, né? Bom, ótima pergunta. Na nota edição brasileira, não.
No início, no prefácio do livro, a gente aprende um pouquinho sobre o contexto de Tolkien. Tolkien, ele foi piloto da Força Aérea, ele foi para a Primeira Guerra Mundial, o filho dele foi para a Segunda Guerra. Ele, quando foi para a guerra com o seu grupo de amigos, eram 5, voltaram 2. Ele teve uma relação muito íntima com a guerra, tanto na vida pessoal, na vida dele, quanto em mandar o seu filho para a guerra, e muitas histórias dele foram, na verdade, escritas em forma de correspondência, enviando para o filho e sem saber se o filho iria voltar. Vivendo uma situação de privação, vivendo uma situação de crise econômica, vivendo uma situação de incerteza. E muitas vezes, muitos críticos trazem, porque o final, quando o condado é tomado por Saruman, isso aí é uma ideia do que teria acontecido se os alemães tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Ele quis representar isso, ele quis representar aquilo. O próprio Tolkien diz que ele não trabalha com alegoria. O que é uma alegoria? É quando você fala de A querendo dizer B. Então, eu vou contar uma história sobre... vou contar uma história sobre pessoas numa guerra de fantasia, mas na verdade essa pessoa aqui está representando Hitler, essa pessoa aqui está representando Mussolini, essa pessoa aqui está representando aquilo. Tolkien diz que ele não faz isso, ele não faz intencionalmente uma alegoria de uma coisa que seja realmente 1 para 1 de comparação. O que ele faz é colocar a experiência real dele, usar isso como fonte para os assuntos que ele trabalha de forma profunda, ele não trabalha de forma superficial. Então, por exemplo, você ter experiência com desemprego e escrever sobre desemprego, e você escrever especificamente sobre o seu chefe do trabalho antigo, só que você dá o nome de outro personagem. Essa é a diferença. Então, o que a gente, como escritor amador, pode pegar como aprendizado? É você usar a sua experiência para te inspirar, mas não usar ela como digamos assim, não ser uma caixinha que você vai se colocar na hora de escrever. Então, eu vou falar sobre X, Y, Z, e você vai ter um checklist ali de assuntos que você quer abordar. Isso vai deixar a sua narrativa menos genuína, porque ali você não está falando sobre os seus personagens, eles não viram reais para você, eles viram só uma forma disfarçada de tratar um assunto. Então, acho que o melhor aprendizado que a gente pode ter vem direto do prefácio, que é: use suas experiências, use o que você percebe, como você percebe o mundo, mas você deixa a história crescer sozinha também. Não tente colocar etiquetas nela sem ela estar pronta. Sobre esse contexto de The Boys e Tolkien, como uma pessoa que gostava muito de The Boys e parou de assistir essa última temporada, eu acho que assim, estão criticando a série ficou louca, não sei o quê. Sendo que, exatamente, ela sempre teve muito clara qual era a visão dos criadores da série. A diferença é que essa temporada ficou muito mais preguiçosa. Então, enquanto antes eles pegavam questões contemporâneas, né, do que estava acontecendo, mas nesse universo onde os super-heróis existem e que você podia ver... que você podia ver que tinha uma crítica social ali do que estava acontecendo. Essa última temporada eles estão fazendo de forma muito mais rasa, de forma de que personagem tal representa a pessoa tal na vida real, e as pessoas que têm menos leitura crítica estão vendo finalmente a visão. Algumas pessoas não gostam porque a série realmente está preguiçosa e você quer ver uma narrativa sendo bem contada, e outras pessoas não gostam porque não percebiam que essa era a narrativa política que a série sempre tem. Então, porque eu sei que você não assiste The Boys, eu queria deixar... Bom, eu vou usar o mesmo contexto, fazer uma referência ao que eu sei que você assistiu, Hadestown, um dos meus musicais favoritos do mundo inteiro. Ele tem um personagem que muita gente assistiu esse musical e disse: esse personagem é Donald Trump. Esse personagem aqui está representando Donald Trump porque ele tem uma música que a letra fala disso, a letra fala daquilo. A letra da música foi escrita muitos anos antes de Donald Trump sequer
ter notoriedade como político. Ele era apenas, né, na época em que esse musical foi escrito, ele era apenas uma figura caricata de reality show. Então, muitas vezes as pessoas querem impor a um autor uma alegoria que, na verdade, não foi a intenção dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que eu acabei não falando sobre a ideia de tal coisa agora é woke, agora tá querendo ser politicamente correto, algo assim. Quando saiu a série Anéis do Poder, essa foi uma crítica muito forte. Muitas pessoas disseram, porque agora existe elfo negro, nunca vi elfo negro, não sei o quê. Começaram a entrar nesse debate. O que acontece? Eu vi muita gente conversando e eu sou uma pessoa muito chata quando eu tô na internet, porque eu sou a pessoa que vou sentar ali para discutir e, não, eu vou citar minhas fontes. Então, com licença, mas aqui, no primeiro capítulo, no prólogo, a respeito de hobbits, a gente está falando, por exemplo, de hobbits que tem a pele mais escura, com o cabelo mais encaracolado. Tudo isso aqui é texto, isso aqui não é ideia da minha cabeça, isso aqui não é, eu tô projetando porque eu quero ver personagens mais parecidos comigo nessa tela. Não, tá aqui. A gente tem espaço no texto para dizer isso. Então, assim, as pessoas querem forçar uma narrativa de um lado ou do outro e que ela não se sustenta. Então, é o que você disse sobre The Boys, sobre a narrativa tá preguiçosa. Às vezes a gente só percebe esses pontos de discordância quando você não dá espaço para a narrativa, para os personagens falarem por si só. Você começa a querer fazer algo preguiçoso e aí realmente perde a graça para todos que estão assistindo. Diga. Nana, eu estou adorando a conversa aqui contigo, porque assim, eu li os livros do Tolkien na adolescência. Hoje eu não sou tão jovem, mas assim. Mas eu lembro que na época eu estava na transição do ensino médio para a universidade. E eu decidi estudar antropologia justamente porque os livros de Tolkien, eles me mostravam muito, eu lia bastante, na verdade eram os refúgios que eu encontrava, assim, por forma de personalidade, mas também de viajar e encontrar. E essa questão que você está falando, de que a gente tem autores dentro da própria antropologia e da hermenêutica que falam que quando a gente lê um livro, assiste um filme, vê alguma coisa, existe um processo de reconfiguração da história, onde a gente acaba reinterpretando a história de acordo com a nossa experiência, mas isso não quer dizer que a história seja isso, né? E comigo acontecia que eu conseguia ver no Senhor dos Anéis, o Silmarillion eu gostei muito também, mas no Senhor dos Anéis eu adorei o fato desses detalhes. Realmente eu adoro isso, porque assim você consegue ter o contexto de tudo, mas o fato de dar valor àquilo que naquele momento histórico e no meu momento histórico, quando eu estava lendo, estava ficando como mais desvalorizado, que são as culturas, aquelas culturas que vão ficando para trás no processo de progresso. Quando todo mundo define, então é civilizado aquele povo que implementa a tecnologia, que faz aquilo, e os outros são os pagãos, são os atrasados, são os invisibilizados. E eu acho que os hobbits, eles representavam muito bem aquele povo que podia ser do interior, que podia ser do campo, e que acabaram sendo um infinitesimamente pequeno que dobrou a história, né? Então eu queria saber, da tua perspectiva também, assim, por que os hobbits e não outro para levar o anel? Porque assim, é uma coisa que a gente sempre fica pensando e sempre se pergunta por que Gandalf escolheu um hobbit e não escolheu um elfo, por exemplo. Bom, vamos começar pela história de Tolkien como uma pessoa que estudava bastante a literatura e a cultura de contos de fadas. Um dos ensaios mais interessantes dele é sobre justamente contos de fadas. E uma coisa que ele sentia muita falta era figuras mitológicas que fossem relacionadas à Inglaterra. Porque era a terra natal dele, era onde ele vivia, e ele sentia que assim, ok, tem a cultura, temos aqui a cultura anglo-saxã, temos os vikings, temos isso, temos aquilo, mas e a Inglaterra tem o quê?
Então, por exemplo, o próprio conceito de elfo, antes de Tolkien, não é a mesma forma. Elfo poderia ser desde uma fada até um gnomo de jardim. Senhor dos Anéis foi um marco cultural no sentido de que elfo ganhou essa consistência como criatura, e isso criado por uma pessoa. Isso não foi, existia um folclore de elfos e que se você for conversar vai ter história da carochinha sobre elfos assim, assim, assado. E onde ele representou mais a cultura inglesa foi justamente nos Hobbits. Tanto que a Sociedade do Anel são 9 integrantes, desses 9 integrantes, 4 são Hobbits. Não é por acaso. Ele quer também criar histórias em que ele possa se ver. Então o rapaz ali de trás falou sobre, eu escrevo, o que eu posso colocar, com o que eu posso aprender? Coloca um pouco do seu dia a dia, coloca um pouco da sua cultura, do que você acredita no seu trabalho. Então Tolkien, ele queria ver mais cultura inglesa, mais abordada de uma forma mais como conto de fadas e não, por exemplo, como história, porque ele foi um grande estudioso das histórias do Rei Arthur, né? Da Rei Arthur e a Távola Redonda. Ele tem uma tradução maravilhosa de Beowulf também. Então, ele tinha a visão histórica da cultura inglesa, mas ele queria histórias folclóricas, ele queria histórias mais fantásticas. Não tinha, ele foi lá e criou. Então, acho que o ponto dos Hobbits é justamente esse, representar um pouquinho do que ele sentia falta da cultura dele. Uma pergunta sobre a narrativa em si, porque lendo O Senhor dos Anéis a gente percebe que a cultura dos Hobbits é uma cultura oral, vamos dar para inferir isso. E o Bilbo é um contador de história. E dá para perceber que em cada um dos Hobbits tem uma influência do Bilbo. Então minha pergunta é justamente isso, em quais pontos cruciais para o desenvolvimento desses Hobbits você enxerga que houve uma influência das histórias que o Bilbo contou ou das experiências dele? Bom, o que muita gente fala da relação do Frodo com o Bilbo, porque é o tio dele, adotou ele desde criança, depois que os pais morreram e tal, mas eu vejo que o Hobbit que mais tem influência do Bilbo narrativamente é o Sam. Porque o Sam é o filho do jardineiro que ia pra casa do... Assim, eu vou pra casa do patrão do meu pai pra ouvir histórias. E tudo o que ele sabia sobre o mundo fora do condado era por meio das histórias de Bilbo. Mas além do Sam, tem, por exemplo, o contato do Frodo com o élfico, o contato dele linguístico mesmo, vem das histórias do Bilbo. O contato do Merry e do Pippin com as ideias de aventura vem das histórias de quando o Bilbo saiu com Gandalf e ele, ele lutou com os Trolls, ele conseguiu enganar ele foi na esperteza, não foi na força física. Então, cada um deles tem pontos em que o Bilbo influencia muito, mas eu acho que o principal é o Sam, é o que ele, antes ele só ouvia as histórias, ele acaba assumindo o papel do Bilbo, sendo aquela pessoa no condado que vai trazer os mais jovens para perto, vai contar as histórias. Então, quando ele retorna para o condado, ele planta uma árvore que vai ser o centro, vai ser a árvore que é o centro das festas, e lá ele vai reunir os jovens do condado e vai contar as histórias, vai assumir aquele papel que antes era do Bilbo. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada.